Boa tarde, Miriam. Ela acaba de chegar. Tá me Estou ouvindo? ouvindo bem. Você? Pronto, estamos juntos. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui, estava O cortando. foco tá bom? Tá sim, tá, a imagem tá boa. Tá, eu já estava anunciando a sua chegada, a sua entrada aqui para esse bate-papo, né? E enquanto isso, vamos mandando aqui um convitinho aqui no foguetinho, tem aí logo abaixo, para os seus seguidores, tá? Saber que você já está online. Deixa eu só mandar aqui. Deixa eu enviar aqui. Pronto. Aí sim. Agora estamos realmente online. Eu vou pegar o título aqui. Fixar. Pronto. Então, vamos dar mais 2 minutinhos só para as pessoas chegarem. Quem já chegou pode Pode se manifestar, né? enviar, enviar os convites, manifestar-se. Nós estamos com uma profissional aqui, top, que é a Miriam Gonçalves. Desculpa, Miriam Vicente. Miriam Gonçalves é uma pessoa que eu conheço, minha professora, tá? Tá Por sinal, perdoado. eu acho que ela deve. Oi? Tá perdoado. Ela tem. Nossa, se eu for dizer o tempo que ela me deu aula e ela só estiver me escutando, ela me mata. Ela está com 85 anos, viu? Pense. Ah, Uma excelente professora de português que eu já tive até hoje. Bem, quem está chegando agora, só para adiantar a todos vocês, hoje vamos falar de um tema de grande relevância, né, que é sobre liderança em home office, liderança de equipe em home office. Até agora, a gente sabe que muitas empresas adotaram a estação de trabalho híbrida, né, e que essa estação de trabalho tem causado para uns algum desconforto, né, principalmente para aqueles que tinham normalmente aquele hábito de trabalhar em equipe, mas de forma sinestésica, né, juntos. E hoje nós sabemos que algumas empresas adotaram o home office 100% e outras ainda estão mediando, né, trabalhando de uma forma que ora está na empresa, ora está em casa, para que justamente consiga entregar o resultado que a empresa precisa. Daniel Agra, Flória, acabaram de entrar. E para a gente falar de liderança, a gente precisa entender uma agenda que existe por trás de tudo isso. Toda empresa, nós sabemos que existem gestores, existem nomenclaturas extras como chefes, coordenadores, mas a liderança em si, ela é construída, ela é desenvolvida ao longo do tempo e não é você que diz eu sou líder, são os outros. Então, mais do que nunca, a liderança atual, ela terá que comprovar de fato que é um líder. Sabe por quê? Porque por muito tempo, nós, enquanto consultores, abordamos essa temática dizendo que o melhor líder é aquele quando está ausente. E agora? Com essa agora é a prova de ausência, fogo, né, né? quando eu falo, agora que a gente está vendo que as empresas estão desenvolvendo uma liderança, mas que liderança é essa? Então, com vocês, Miriam Vicente, ela que é consultora de RH, coach de liderança, desenvolvedora de pessoas, e aceitou aí o convite para a gente bater esse papo. Boa tarde, Miriam. Boa E aí, tarde. o que é que você sabe? Boa tarde, Eliade. E boa tarde, pessoal. A gente vê, né, que com a necessidade de isolamento social, acelerou toda essa transformação no mundo dos negócios. Então, as pessoas, uma coisa que era anteriormente era só uma ilusão, né? Era um pedacinho de nada que as empresas usavam, mais as empresas de tecnologia da informação. E, embora sendo da área de tecnologia da informação, muito poucas empresas adotavam home office. De repente, ou a empresa partia para home office ou parava de funcionar. Né? Foi isso que gerou em nós a pandemia, né? A necessidade do isolamento social. Com isso, preparado ou não, os líderes tiveram que abrir mão
dessa necessidade de controle, né? E partir para essa nova modalidade de trabalho. Então, qual seria a grande competência do século XXI, né, na sua opinião, né? No caso, num momento como este, que a gente já está terminando o século XX e já estamos no século XXI. Qual seria Bom, a grande competência hoje? como a gente vê, né, o próprio Leon Germont que fala, aquele que sobrevive, né, não é o mais inteligente, não, é aquele que tem a facilidade de se adaptar às mudanças. Eu acho que a grande competência necessária para esse século XXI é a adaptabilidade. O próprio mundo VUCA, né, que a gente tanto ouve falar, uma coisa que era tão distante da gente, hoje ele é tão presente e tão real. Tudo é muito volátil, Então, real. né? E para lidar com essa volatilidade, a gente tem que ter um time bem rápido de adaptação às mudanças, né? Você captar ali a mudança, ver uma oportunidade e buscar formas de transformar aquilo em ação. É verdade. Mas a gente observa, Miriam, que algumas empresas ainda não enxergaram, ou talvez ainda não identificaram, dentro dos seus líderes, né, já existente, aqueles que realmente também estão se adaptando a esse estilo de liderança. Que estilo de liderança você acha que a gente poderia dar esse nome? Hein? Porque a gente sabe que a gente estuda, né, Peter Drucker, Albert Avenato, Marras e tantos outros, né, alguns estilos que ao longo do tempo sofreu algumas mudanças ou algumas dissidências. E a gente está vivendo uma liderança, tá, que a gente pode chamar de liderança invisível, até, né? É a liderança da sensibilidade. É aquela liderança em que você não está junto, mas você precisa sentir. Você não está junto, Então, mas como é está que presente, né? estar junto não está presente? Estar junto pode estar em pensamento, sintonizado no resultado. Mas como é que a gente pode falar para essas empresas e para esses profissionais que estão em busca de uma liderança nessa época em que nem sempre vai ser importante estar presente, né? A gente sabe que esse distanciamento social vai levar muito tempo. Algumas empresas, inclusive, vão adotar e vão nem querer mais que sua equipe trabalhe, né, em uma área, um galpão, uma estrutura, numa sala como antes. Vão querer que cada um fique nas suas casas e tenha aí um líder para fazer esse controle, esse monitoramento. Como é que você vê esse estilo de Bom, liderança? eu acho que o grande paradigma da liderança hoje é abrir mão daquela necessidade forte de controle, né? Então, a gente tem que começar a gerenciar não horários, mas resultados, né? Então, essa nova liderança, ela tem que ter aquela sensibilidade para conhecer a sua equipe, né? Para saber, o que é que motiva, o que é que faz minha equipe se engajar. A tecnologia, ela terminou afastando a gente um pouco desse processo, porque a gente passou a ter umas relações mais superficiais, né? Então, você já não percebe mais os detalhes da pessoa, como é que a sua atitude atinge aquela pessoa. Você termina se tornando um pouco distante da sua equipe. E aquelas pessoas que têm como o pessoal costuma dizer assim, tem a equipe na mão, ela não vai sofrer com o trabalho remoto, porque o mesmo Uhum. processo que ela desenvolvia, se você tem um clima de trabalho bom, se a sua equipe é motivada, é engajada, você só vai transferir aquele processo que você tinha fisicamente para o remoto. Não é isso? Uhum. Então, esse eu acho que é o grande desafio das gerências hoje em dia, é produzir resultados gerenciando à distância. E a gente sabe que não é tão simples, por mais sabemos que existem empresas, né, de tecnologia e que algumas delas, inclusive, tiveram que se adaptar ou adaptar as suas estruturas de pessoas, né? Eu falar aqui, porque nós sabemos que a área de tecnologia, na maioria das empresas, é sempre um ambiente fechado, né? É sempre mais discreto, até porque por conta das informações sigilosas que são desenvolvida, né, naquele departamento de TI. Mas agora, onde nós sabemos que atividades
de algumas empresas vão ser, na verdade, vão ter que ser compartilhadas para que o funcionário desenvolva essa atividade em casa. Como é que fica essa avaliação por parte de algumas empresas, tá? Ter que não deixar que o funcionário vaze sob pena de conflito de interesses. Porque você, dentro do ambiente, existe todo um monitoramento muito mais próximo do que um monitoramento na sua casa, por mais estrutura que a empresa tenha, sensorial, digital, enfim. Mas a gente sabe que o monitoramento em casa é menos. Pode ter segurança, mas é menos porque você está dentro da sua casa, onde eu estou aqui conversando com você, de repente preciso participar de uma reunião com a diretoria, aí passa meu filho, pega, ele não está sabendo. É difícil colocar na cabeça da criança, ele pode até pensar que isso aqui, uma reunião, home office, por exemplo, é uma brincadeira, é um bate-papo. E aí chega por trás de você, agarra você, beija, você não vai poder impedir. Então, como é que fica realmente o papel do líder para ele poder administrar isso? Porque ele vai administrar equipe e vai ter que administrar também como disciplina, autogestão, autorresponsabilidade dentro da sua casa. Responsabilidade é a palavra-chave, né? Responsabilidade com disciplina, autonomia e condições de trabalho. Porque não é porque você está em home office, você colocou o funcionário em home office, que você vai dizer assim, ó, se vira. Não. Você precisa traçar metas. E você, funcionário, você, colaborador, se você está em home office, você também precisa trabalhar a sua família. Precisa estabelecer o seu ponto de equilíbrio junto com a família. E as crianças entendem, né? As crianças entendem. E a gente também tem que ter flexibilidade. Eu acho que essa é a palavra de ordem, né? Flexibilidade. Mesmo as empresas mais rígidas, elas precisaram abrir a sua caixa preta porque era necessário colocar o trabalhador funcionando em casa, né? Eu conheço empresas que a pessoa era proibida de usar o celular em serviço. Conheço outras que às 18 horas se cortavam todas as ligações para não gerar hora extra. Então, toda essa flexibilidade, ela precisa acontecer para que o colaborador tenha condição de desempenhar o seu trabalho. E o fato dele ter um horário de trabalho, ele não é extremamente rígido, né? Então, assim, você tem que atentar para o fato de que ele está na casa dele. Então, a casa dele está se tornando uma extensão da empresa. Mas é a casa dele, é o lar, né? É a empresa fazendo parte do lar daquela pessoa. Eu recebi uma pesquisa ontem da Aldens, realizada no período de 2 a 24 de julho, com profissionais de liderança, né? Profissionais vinham analistas, mas a grande maioria, 81%, estava classificado entre supervisão até CEO. Então, 81% dessa população. E 42% deles estão em home office. 20% em trabalho híbrido. O que acontece? Quando se pergunta a eles, se questiona para eles como é que é o trabalho em home office, 62%, 64% deles dizem que tiveram mais qualidade de vida. Por que qualidade de vida? Apesar de estar dentro da sua casa. Evita o trânsito, evita o estresse do trânsito, deslocamento, né? E uma série de questões que o dia a dia traz para a gente. O próprio fato de você estar no seu ambiente, no recesso do seu lar, já lhe dá mais conforto, né? Então, assim, e como é que isso fica em termos de empresa? Aí é que tá. A gente precisa estabelecer metas individualizadas. Você estabelece as metas da sua equipe, traduz essas metas de acordo com o seu pessoal. Isso demanda o quê? Conhecimento da equipe, mais uma vez, né? Então, você tem que correr atrás desse prejuízo. Se você não tinha uma proximidade, um aproxegar com a sua equipe, se você não tinha noção dos seus talentos, você precisa ter isso na mão
para fazer o gerenciamento adequado. O fato de você não estar fisicamente presente não quer dizer que você está distante. Você pode marcar horários para fazer reuniões com a equipe, onde você vai distribuir as atividades. No outro dia, faz reuniões para acompanhar o desenvolvimento dessa equipe, né? O fato de você estar com um funcionário distante de você não quer dizer que você vai delargar as atividades daquele funcionário. Você acompanha videoconferência, acompanha por telefone. Você vai ficar o tempo todo no pé do funcionário? Não, você tem que ter desenvolvido para o seu funcionário a questão da disciplina, da responsabilidade e da liberdade a ele, da autonomia para ele trabalhar. Isso aí. Nós estamos com a psicóloga Miriam Vicente, tá? Ela que é também coach de liderança, né? É também consultora de RH e de desenvolvimento de pessoas. Falando uma temática, pessoal, que vai requerer, não só daqueles que já eram gestores, líderes, né, dentro das suas empresas, como também para aqueles que buscam, né, essa posição dentro da empresa. A gente sabe que algumas empresas estão trabalhando nessa formação. Mas existe sim algumas dúvidas, porque não vai ser, talvez para algumas empresas, aquele estilo de liderança em equipe, né? Aquele estilo que é o líder, que ele chega junto, né, da pessoa para poder, em vez de mandar fazer, fazer junto. Sempre a gente usou essa expressão. Tudo isso pode realmente ser de forma elaborativa, né, através das plataformas, para não perder a qualidade. E quando veio a pandemia, isso que estava no planejamento de algumas empresas, caíram por terra. Muitas empresas tiveram que zerar esse planejamento. Ou outras empresas tiveram que até cancelar muitas das ações que estavam lá, inclusive implementadas. Mas, mesmo assim, sabemos que todas elas tiveram impactos diferentes. Alguma frase diz assim, né? Todos estão no mesmo barco, só que com tempestades diferentes. Então, cada empresa está passando por a sua tempestade dentro dos seus barcos. Agora, qual foi, na sua opinião, os maiores impactos que essa Covid trouxe para as empresas, né? E que você conhece e que você pode relatar? Uma coisa muito presente hoje, não só para as empresas, mas acho que para todos nós, é medo e preocupação, né? Medo, até pela sua própria saúde física, né? Porque você está aqui agora nesse momento, não sabe se você vai ser contaminado ou não, como é que é o seu amanhã. Medo de perder o seu emprego, né? Medo de que a sua empresa não sobreviva a isso. E medo de você não se adaptar às demandas da nova rotina de trabalho. Então, isso traz para as pessoas uma insegurança muito grande. E o líder, nesse momento, ele precisa garantir para as pessoas essa segurança psicológica. Como é que ele vai fazer isso, Miriam? Através da comunicação. Manter uma comunicação transparente, estar próximo, né? Porque quando você se antecipa a Rádio Peão, você diminui a ansiedade, né? A pessoa ansiosa, ela não consegue bater metas. Por quê? Porque ela não consegue nem se escutar, nem escutar as pessoas ao seu redor. Então, fica girando com aquele pensamento na cabeça. E se você tem um foco em transparência, em conversar com a equipe, você não vai passar um cenário idealizado. Não, mas você vai ser transparente naquilo que você tem. Eu tive um gestor que ele era muito forte nisso. Doutor Belo, eu não sei se ele está por aí, mas ele sempre, assim, ele foi um dos maiores mentores que eu tive na minha vida profissional. E ele sempre dizia o seguinte: a gente precisa ser verdadeiro. E o colaborador, ele entende essa verdade, mesmo quando ela é dolorosa. Então, a maneira de você conquistar, de você engajar o seu colaborador, seja transparente, né? Facilite a comunicação, esteja junto. Fisicamente, você não pode, mas você pode estar junto, verificando as necessidades. Você pode incentivar a questão das reuniões 1 a 1. Né? Hoje em dia,
a gente, no corre-corre da vida, a gente vai por videoconferência, às vezes vai até pelo WhatsApp, mas você tem um momento com o seu funcionário, até para você ver como é que ele está vivenciando aquilo, né? Como é que aquilo está sendo para ele. Para algumas pessoas tem sido muito dolorido. Para algumas pessoas tem gerado muita ansiedade. Poxa, como é que vai ser o retorno? Será que vai ter retorno para mim? E aquelas pessoas que tiveram seu salário reduzido, que tiveram seu contrato de trabalho suspenso? Então, é uma série de fatores que o gestor precisa estar atento. O gestor precisa ser um RH na vida do seu colaborador, né? Pois bem, toda crise, nós sabemos que nos deixa uma lição. Tira algo de nós, toda crise tem uma perda e tem um ganho, certo? E nós, eu pelo menos, tenho 53 anos, já enfrentei várias crises econômicas, políticas, você também não é diferente, tá? E dentro das crises que nós passamos, superamos, justamente por aquilo que nós estudamos, nós nos absorvemos, né? Porque seria utópico se nós não puséssemos em prática aquilo que nos tornou um aprendizado. Bom, então, dentro da pandemia, entre outras perdas de entes queridos, amigos que nós conhecemos e que partiram, existem aqueles que ainda continuam recuperados com sequelas. Existem aqueles que estão curados, mas estão com reflexo. Tudo isso, sabe, Miriam, no processo profissional, fica difícil você dissociar. Porque, como nós sabemos, somos racionais e emocionais. Essas duas, né, áreas do cérebro faz com que a gente fiquemos com o olho lá atrás, como fosse o retrovisor, do tipo, eu estou trabalhando, será que a empresa está preparada? Será que a empresa está cuidando das pessoas? Será que a empresa está higienizada? Será que a empresa está com a norma de segurança, a biossegurança? Veja que situação, né, quando você colocou aí a questão das empresas, eu fez me lembrar justamente isso. Então, se as empresas ela não tiverem, né, dentro dos seus protocolos, assim como orienta o governo, para que desde os colaboradores até os líderes, eles entendam que estão num lugar seguro, os resultados não virão a contento. E olhe lá se não ocorrerem justamente resultados negativos, que é pior para a empresa. É muito mais perigoso, podendo a empresa, inclusive, encerrar as atividades. Eu estava vendo um vídeo ontem de várias empresas que entraram, que foram estudo, case de sucesso, pelo menos na faculdade. Como é que explicar uma empresa que os líderes estão envolvidos justamente com o negócio da empresa, por sua vez, os CEOs, os diretores exigem, dentro das reuniões de negócio, reuniões de crise, para que eles entreguem e cobrem. Como é que fica a mente desses líderes? Como é que é trabalhar, como é que o líder pode realmente tentar ter esse controle emocional, que a gente pode chamar de inteligência emocional, de modo que ele não venha realmente comprometer, inclusive, a sua carreira, né? Porque o dono da empresa não quer saber. Está dizendo, não, eu também estou na mesma situação que você. Eu estou aqui com a empresa para pagar seu salário, você está aqui para trazer resultado. Se você não quer, então faça uma escolha. Como é que explicar esse fenômeno diante de uma crise que a gente não sabe, porque a doença não acabou. Estamos com ela ainda. Vai virar uma endemia. Nós estamos vivendo num momento que nos deixa apenas dois caminhos. Nós temos uma revolução em andamento. E os dois caminhos são: eu agarro pelo chifre um momento, procuro me reinventar, né, e buscar oportunidades e tentar desenvolver essas oportunidades, buscar caminhos para fazer com que essas oportunidades aconteçam o mais rápido possível, ou eu abro mão do meu protagonismo, né, da minha capacidade de decisão, de fazer as coisas e de me responsabilizar pelos resultados e amoleço.
Então, a liderança nesse momento, entenda-se liderança, não só os gestores, a liderança da empresa como um todo, desde o presidente da empresa até o supervisor, né, que a gente entende que é a primeira escadinha da liderança. É um momento de união, é um momento de flexibilização, é um momento da gente rever valores, né? Coisa que a gente sempre acha que tá lá, tá longe da gente, né? Que são os nossos valores? Os valores são aqueles pelo que a gente mata e morre, né? São os sentimentos mais preciosos na vida da gente. Esses meus valores, eles coadunam com os valores da empresa, né? Então, valores de lealdade, valores de confiabilidade, tanto da empresa quanto da equipe. Então, eu preciso pensar dessa forma. Eu preciso ver também a minha autopercepção, porque a forma como eu me vejo vai refletir na forma como eu trato a minha equipe. Então, o meu amor próprio, ele vai se manifestar na maneira como eu trato a minha equipe. Ele se manifesta de duas formas. Através do sentimento de competência pessoal. Então, se eu me sinto competente, eu estou forte, eu consigo elevar, eu consigo levar adiante as minhas metas, eu consigo buscar os meus resultados. E no sentido de valorização pessoal. Ou seja, eu me sinto que eu tenho valor. Eu tenho orgulho da pessoa que eu sou. Então, quando junto esses dois sentimentos, a minha autoimagem, ela se constrói positivamente. Se eu tenho um sentimento de competência, mas não tenho um sentimento de valor, eu não vou conseguir nunca me sentir a pessoa, eu não vou conseguir nunca me sentir pronto. Se eu tenho o sentimento de valor, mas não tenho a competência, eu também não vou conseguir realizar os meus projetos. Então, essas duas coisas precisam dar juntas. E são coisas que normalmente a gente delega, a gente faz que não vê, nunca viu. Nem na gente mesmo, né? Então, esse momento de pandemia, esse momento de quarentena, isso é um momento que faz a gente rever tudo isso. Porque são esses valores, é essa imagem que eu tenho de mim mesmo que vai me levar a executar o meu objetivo ou não. Ou vai me deixar lá no cantinho, deixando as coisas acontecerem. E para as pessoas que escolherem deixar as coisas acontecerem, o futuro não é muito promissor, né? É verdade. Olha só, veja que coisa interessante. Você estava falando aí sobre valores e eu estava fazendo uma reflexão de que os estilos de lideranças já estavam prontos, ou podemos dizer, as lideranças que nós temos hoje, tá? E pode ser que alguém que esteja nos ouvindo, né, ou me ouvindo, não vá concordar. Mas desde que nós criamos a nossa conta de redes sociais, né, Instagram, Facebook, sempre se falou seguidores, não é assim? Seguidores. Então, quando nós lidamos com pessoas que têm uma rede, aí faz rede de seguidores, tá? A gente pode fazer aí um comparativo de que aquela pessoa que tem um maior número de seguidores é, de certa forma, uma pessoa que chama atenção. É uma pessoa que está trabalhando uma autoliderança. Ah, mas as conversas dele, as temáticas dele, o que ele fala, não tem nada coisa com coisa. Como é que esse cara tem tantos seguidores? Então, vamos tirar esse exemplo para trazer para dentro da empresa. Esses que estão na internet, eu nunca me preocupei com a quantidade de seguidores. Eu me preocupo com os resultados que eu quero dar de 1 a 1 milhão de seguidores. Tá? Então, isso para mim é a maior preocupação. Mas quando a gente leva para a empresa, veja quantos líderes passaram, né, pelas empresas e quantos seguidores esses líderes deixaram, né? Como é que os seguidores lembram dos líderes? Quando ele olha para a parede ou para os fatos dentro da empresa e diz assim, rapaz, fulano quando estava aqui era melhor. O meu gestor anterior ele conseguia ter mais flexibilidade.
Olha só, olha os valores. Ele era mais ouvinte, ele tinha uma escuta ativa, ele era um líder assertivo, ele era um líder humanizado. Esses valores, né, adjetivados por alguns colaboradores e que a gente pode chamar de seguidores, passam a ser justamente uma referência muito grande na vida de quem passou por essas empresas. Tanto que quando esse líder descobre que deixou esse legado, ele se sente feliz. Poxa, eu não sabia que eu consegui realizar um papel tão brilhante. Não, na verdade, e como eu disse no início, você não pode se intitular líder. Você pode até fazer um curso de liderança, mas quem vai dizer que você é líder são os sentimentos das pessoas. Você pode ter até o cargo, né? Até a nomenclatura, mas de fato mas você tem líder, eu tenho um líder que eu nunca cheguei junto deles. O maior líder, né, do mundo, né, que nós sabemos que é Jesus Cristo, nós sentimos ele, a presença dele, mas não precisamos estar juntos. Então, essa pandemia e essa liderança home office, a gente pode fazer até essa analogia. A liderança vai precisar justamente trabalhar o invisível. Já dizia Exupéry no livro O Príncipe que o essencial é invisível aos olhos. É invisível aos olhos. Então, que lição realmente esse momento está trazendo? Um outro ponto para fechar e passar para você é justamente quando nós trabalhamos, tá, essa invisibilidade, né, do profissional, como também a essencialidade, que foi muito discutido durante a pandemia. O que é essencial e o que é não essencial? Isso também passa para nós, que trabalhamos na liderança, como identificar isso no ser humano, porque o que é essencial para mim pode não ser essencial para o outro. Então, qual foi o critério que o governo utilizou? Qual foi a metodologia científica que ele utilizou? Note bem, eu estou falando aqui e eu tenho certeza que muita gente vai meter o pau em mim. Mas eu estou falando com base naquilo que eu pesquiso, tá? Qual foi a metodologia científica que ele utilizou para classificar que atividade A, atividade B, atividade C são essenciais? Bom, fica aqui justamente esse questionamento para que nós que trabalhamos a nossa carreira, tá, ou anticarreira, possamos enxergar a essencialidade que nós temos. Então, isso vai levar para um estreito, porque carreira é um estreito. Carreira é justamente um movimento que todos nós estamos indo, mas tem muita gente que já desistiu, porque descobriu que a atividade dele não é mais essencial. Da mesma forma, quando ele descobrir que a atividade dele não é essencial, ele vai descobrir que aquilo que ele faz, a carreira que ele desenvolve, não é mais sustentável. Então, a liderança, ela precisa ter esse processo de adaptabilidade, esse processo de flexibilidade, mas uma coisa que é muito forte e que você deve saber também é trabalhar as habilidades comportamentais. São as soft skills, né? E, na realidade, a questão da adaptabilidade, ela envolve a soft skill, porque eu preciso ter flexibilidade para me adaptar. Eu preciso ser uma pessoa que tem empatia. Eu tive alguns clientes executivos que me buscaram no coaching para desenvolver empatia. Então, o dia a dia, a rotina do executivo, ela se torna tão absorvente que, às vezes, graças a Deus, ainda tem aqueles que chegam a esse time, né, de perceber que ele perdeu o contato com o mundo, né? Então, eu atendi algumas pessoas e disse assim, poxa, eu às vezes me sinto estranho na minha casa. Imagine isso na equipe. Né? Então, pessoas que foram demitidas por problemas de relacionamento com a equipe. Assim, me ajude a desenvolver empatia. E é uma coisa assim que é tão inerente ao ser humano, é tão do dia a dia da gente, e que às vezes a gente se distancia pelo mecanismo do viver diário. Então, a empatia, a gente precisa retornar às nossas raízes, né? A gente precisa retornar para dentro da gente, para poder olhar o outro.
Você não consegue alta performance de uma pessoa só, né? Alta performance você consegue com a equipe. Então, o gestor ele precisa ver que a equipe dele é um conjunto de pessoas, grandes pessoas individualizadas, né? Então, de voltar a olhar a pessoa como um ser humano que tem os seus sentimentos, os seus valores. Claro, você tem valores diferentes. Se isso não te incomoda, tudo bem. Você convive numa boa, mas você não pode querer impor às pessoas o seu valor. Você não pode querer que as pessoas vejam as coisas sob a sua ótica, né? E isso gera muito conflito no ambiente de trabalho. É interessante. Estamos na parte, faltando, parece que ainda falta ainda. Ah, sim, ainda faltam uns 20 minutinhos, né? Mas estamos conversando com Miriam Vicente, tá? Ela que é psicóloga, ela depois vai deixar os contatos dela, inclusive para aquelas pessoas que estão em busca de uma mudança, né? Na vida profissional, tá? Ela não procura. Alguém tem que procurar ela, porque é igual um paciente, né? Não é o médico que procura o paciente, e sim o contrário, né? Então, quem tiver realmente querendo ter uma carreira de alta performance, desenvolver, ter um alto desenvolvimento, tá? É sempre bom procurar profissionais de referência. Quando eu falo de referência, eu não quero aqui descartar aqueles mais novos e que de uma forma imediatista, né, conseguiu, né, formar pessoas. Tem muita gente boa no mercado. Mas eu também quero aqui trazer que essa formatação, né, da nova liderança que estamos tratando aqui, estamos debatendo, tá, é algo realmente ainda muito complexo. Da mesma forma que se fala dos processos que as empresas irão trabalhar a partir de agora. Processo tecnológico e processos grupais, né? Processos administrativos, tal como certificações, tal como resultado. Ou seja, o planejamento da empresa ficou praticamente comprometida com tudo isso que aconteceu e que ainda está ainda aos pouquinhos retomando. Então, quando a gente está falando de liderança aqui, por isso que a gente colocou a palavra desafio. Esse fenômeno que tanto se fala de novo normal, eu acredito que ele já deixou de ser novo normal, né? Do que eles falaram, né? Que todos os dias nós temos um novo normal. Nós só não tivemos no momento que ficou deliberado, mas sim todos os dias. Porque, para mim, o novo normal é um propósito diário. É aquilo que você cria, né? Acredita e cria esse loop para que você possa obter resultado para si e para a empresa, para si e para o outro. Porque se você acordar todos os dias e não tiver um propósito, pelo amor de Deus, eu vou dar uma dica para você. Vá lá para o Hospital de Câncer de Pernambuco, no setor de oncologia, que ali as pessoas acordam e tem outros que não acordam. E os que acordam, ele diz assim, olha, eu queria ter pelo menos uma semana de vida. Então, se você está querendo trabalhar uma mudança na sua vida pessoal, na sua vida profissional, procure ferramentas que possam lhe autodesenvolver, ok? E isso também poderá, inclusive, identificar se teu perfil que se assemelha justamente a um estilo de liderança. Isso que ela falou agora, empatia. Veja, gente procurando trabalhar empatia. Parece até algo surreal, né? Mas é verdade. Quantos líderes realmente ainda continuam ainda carrancas, né? Aquele obedece quem pode, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso aí está tudo caindo por terra. Porque o que tem que existir, na verdade, dentro do relacionamento interpessoal é a interdependência, né? Que é a autonomia de cada um de pensar, de agir dentro, evidentemente, do conceito da empresa. Miriam, vê bem, como a gente pode desenvolver esse soft skill, né, que você acabou de falar aí, nesse verdadeiro líder, né? Ou talvez numa liderança em tempos atuais? Que dica você poderia repassar? Eu destacaria algumas coisas. A primeira delas é a questão do dar e receber feedback, né? O feedback, ele é uma coisa assim muito delicada. Por quê? Porque você tem que ter o preparo. Isso foi uma outra aprendizagem que eu tive do meu mentor Belo. E quando nós implantamos o Café com o Presidente na empresa que eu trabalhei, ele dizia assim,
ouça, não reaja, né? Porque para você pedir feedback do seu colaborador, você tem que estar preparado para receber esse feedback, porque ele pode ser positivo e pode ser negativo também. E o feedback negativo de você olhar, ver quais são as suas oportunidades de melhoria e correr atrás daquilo ali, né? Então, tanto você dar feedback quanto receber feedback alimenta você e você vai se autoconhecendo mais ainda. Esse é um item. O outro item é você trabalhar a comunicação. A gente já falou aí várias vezes, né? Então, a comunicação não é o simples ato de você saber articular as palavras, mas de você escutar. Tá muito difícil as pessoas escutarem hoje em dia. Normalmente, o que a gente faz? A gente fica ali caladinho, esperando a oportunidade de falar, né? E escutar a pessoa na essência. O coach prega muito isso, ouvir na essência. É muito difícil você escutar a pessoa na essência, sem julgamentos, sem críticas, porque você vai ter funcionários que pensam totalmente diferente de você e não necessariamente aquela pessoa está contra você, né? A outra coisa é você se procurar desenvolvimento pessoal. Você já viu, a maioria dos gestores fazem o quê? Põe treinamento para o colaborador X, treinamento para o colaborador Y. Para ele, nada, né? Então, você precisa se conhecer, você precisa buscar o seu desenvolvimento pessoal. Então, existem vários processos que lhe ajudam a obter esse material, esse conhecimento. Essa é uma das coisas. A outra é trabalhar a criatividade da equipe. Ninguém faz nada sozinho, minha gente. Ninguém faz nada sozinho. Então, dê espaço para a sua equipe sugerir novas ideias, novos processos, novos projetos, mas não faça feito alguns gestores, que dão espaço e deixa para lá. E a equipe fica lá meio que sem direcionamento, né? Então, esteja junto, esteja presente, esteja caminhando de verdade, porque quando a gente sente que aquela pessoa está junto com a gente, o engajamento na atividade, o engajamento junto à empresa, ele melhora consideravelmente. Que legal, né? Tá vendo aí, pessoal? Você está escutando aí uma profissional, tá? De carreira, uma profissional que eu esqueci até de falar no início, né? Recebeu o ano passado um prêmio, né? Dos profissionais 30 a mais, né? Promovido pela Brasinfor, né? Associação Brasileira dos Grupos, né? Profissionais de RH e áreas multidisciplinares. É sempre satisfação. A gente está nos instantes finais, tá? Mas eu gostaria de fazer uma reflexão ainda sobre a liderança invisível, tá? Que passa a ser visível a partir de um processo de seleção. Hoje nós sabemos que algumas empresas, consultorias, já estão utilizando, já vinham utilizando a plataforma virtual para escolher, né, no mercado um profissional que se adeque à cultura da empresa. E quando eu falei a questão da liderança nas redes sociais, tá, isso tem um peso, porque digamos que é uma empresa de entretenimento. E aí o dono da empresa, a gestora, o RH, identifica um profissional nas redes sociais, né, se tiver aberto, claro, as redes sociais dele, no Facebook ou no Instagram, no LinkedIn, uma quantidade de seguidores. E que ali vai impactar. Porque vai chegar e bom, esse cara aqui é um cara ideal para liderar minha equipe de entretenimento. Você está entendendo? Então, veja que existe uma liderança aí surgindo, que se você se encaixa nela, se você realmente tem muitos seguidores, você poderá ser uma opção no processo seletivo que a empresa esteja precisando. Não se engane, estou dizendo isso com muita convicção, porque eu recebi justamente, eu também faço processo seletivo de uma empresa, que, Celiabe, eu identifiquei esse perfil aqui nas redes sociais. E esse cara tem tantos seguidores, porque eu acho que esse cara vai trabalhar minha equipe, minha equipe é leve, e aí vai trabalhar justamente a criatividade. E o que eu vi nas postagens dele tem tudo a ver com a cultura da empresa. Note bem, eu diria, essa interação, esse interface profissional que passa a ser realmente criado naquele momento, já é uma percepção do futuro. Quem diria que alguém procuraria
nas redes sociais de forma imediata, a não ser uma consulta, né, como se fazia antes, né? Porque as redes sociais eram um segundo plano para ver a vida social e econômica do candidato. Hoje não, está sendo a triagem e a seleção. Ou seja, então se você trabalha uma liderança, procure ver primeiro quem são seus seguidores. E se você quer trabalhar isso mais forte, tenha criatividade, tenha inovação. Eu posso falar isso, né, com toda a segurança, tá? Diante da minha carreira profissional como empreendedor, eu criei vários canais no Instagram e tem dado resultado. Algumas pessoas até perguntam, mas Eliabe, tu perde tempo. A semana passada, por exemplo, foram 10 lives, gente. Mas como esse mês de agosto eu dou aula em algumas faculdades, então eu tive que reduzir, fazendo uma live por dia, como esta. Amanhã eu tenho outra e amanhã eu tenho outra. Então, assim, todo dia eu criei uma live com um canal, com o nome de canal. Para quê? Para conhecer pessoas profissionais que possam também ter visibilidade. Quantas pessoas chegaram para mim ali, eu estou adorando fazer live agora. Depois que tu fizesse a primeira vez comigo, olha, eu não paro. Isso é o quê? Um start na carreira dessa pessoa. Ela nunca teve oportunidade, ela nunca acreditou. Aliás, ela tinha vergonha. Então fica aqui a dica, porque também para trabalhar a liderança, você precisa, antes de mais nada, saber quais são as suas habilidades comportamentais. Elas são, de fato, o peso hoje dentro do processo de liderança. Não é isso, Miriam? Eu diria não só para a seleção. Eu diria, tem muitas empresas que analisam adesão a valores através das redes sociais. Você viu o caso da Natura, né? Daquela executiva que foi desligada por apresentar uma conduta racista, né? Então, assim, conduta que não conduz com os valores da empresa. Então, as empresas estão mais atentas para isso. Rede social, ela não é só lazer, né? Principalmente para quem trabalha com RH, ela virou trabalho. Não é verdade? Virou trabalho. E você, eu não sei se você já presenciou, mas eu presenciei muito isso, de algum diretor, alguém da área de comercial, de passar numa loja ou num canto e ser muito bem atendido por um vendedor e chegar lá no RH e dizer assim, Miriam, faz contato com essa pessoa, porque acho que essa pessoa vai dar um bom vendedor do nosso produto. E da gente ir avaliar a pessoa. Pronto, a rede social agora se tornou essa vitrine, né? Então, você não se restringe só àquele contato pessoa a pessoa, mas ela se tornou um grande observatório. Bom, Simone colocou aqui, Psicóloga Gourmet, certo? Foi minha aluna lá da Alfa, hoje é uma grande empreendedora, empreendeu agora na pandemia, ela está botando, por este motivo, Eliabe, temos que ter cuidado com o que postamos nas redes sociais, exatamente, né? Ser empreendedor é ter liderança. Bom, eu acrescentaria, diante do que ela colocou aqui, tá? E muitas pessoas já que não me conheciam até já olharam minhas redes sociais, nunca vocês vão ver na minha rede social. Eu tenho várias, eu não tenho uma não, eu tenho várias. Só de página de Facebook eu tenho 15. Instagram eu tenho 5. LinkedIn só tenho 1, claro. Tá? Mas você não vai ver nenhuma exposição íntima, até mesmo da vida social, tá? A não ser trabalho, né? Sala de aula, uma palestra. Porque, primeiro que eu tenho muitas, eu acho que tem muitas postagens que eu nunca coloco. Porque nós passamos também a ser conteudistas. Quando nós nos tornamos esses conteudistas, tá? Existem blogs, existem realmente empresas que trabalham com reportagens que podem tirar proveito disso aí também. Então, aquilo que você fala, aquilo que você realmente posta, tem que ter uma responsabilidade muito grande. Ela tem que ter fonte, dê crédito àquilo que você posta. Se você é um profissional que está na empresa, não pense que a empresa ela não está investigando a tua vida dela. Ela não precisa chamar você na sua sala, na sala dela, para dizer, olha, como é que está a tua vida social. Se você deu uma informação que contraria a tua rede social, pode ter certeza que você pode ser demitido, inclusive, por justa causa, viu? Já existe decisão jurisprudencial acerca disto. Né? Pessoas que declararam no ato da entrevista que era uma coisa, ou que fazia uma coisa, e depois a empresa identificou algo totalmente diferente. Se a empresa quiser
e levar o caso para frente pode, inclusive, acarretar uma demissão por esta causa. Causa que a empresa não vai querer criar uma situação dessa, mas não está livre, não. Miriam, eu tenho que dar essa orientação dentro da área para que as pessoas não fiquem achando que eu posso falar qualquer coisa. Não, não é bem assim. Miriam, olha, o tempo passa rápido. Cada momento é um instante, né? Que a gente passa aquilo que é bom das nossas vidas. E nesse momento agora, né? Faltam exatamente 4 minutos, né? 4 minutos, eu acho, 4, 5 minutos. Eu gostaria que você deixasse suas considerações e já agradecendo de coração a sua disponibilidade, em nome da Braginfor, dizer que eu tenho realmente uma admiração enorme pelo seu trabalho, tenho acompanhado as suas reflexões, você sabe disso. E fique certa, tá? Que esse mundo, né, eu digo nós, porque eu e você temos quase a mesma faixa etária, não vou dizer sociedade, né? Mas nós somos a última geração, talvez, que tivemos o grande privilégio, tá, de viver momentos que essa geração não vai viver mais. Aí eu fico a pergunta, né? Será que valeu a pena para a gente ou não valeria a pena para aqueles que não vão viver? Olha só. É uma pergunta capciosa, mas tem uma resposta também para ela. Cada um vive o seu momento, né? E como é que se diz? No seu timing. Então, o que são coisas que eram importantes para a gente não são importantes para essa nova geração. Então, cada uma está vivendo o seu importante, né? A nossa autoimagem é a imagem mais poderosa que o nosso cérebro faz. Então, por isso, você se conectar, honrar e respeitar quem você é extremamente importante. Então, o líder que não tem essa consciência, ele dificilmente vai conseguir enxergar no seu liderado essa pessoa. Então, cada vez mais, hoje a gente ouve falar muito de soft skill, mas é um resgate, né? É um resgate às nossas origens. É um resgate a você se olhar internamente, você se conhecer como pessoa e se voltar para o outro, né? Como a Bíblia diz, amai os vossos irmãos como a si mesmo. Então, se eu não me conheço, se eu não me amo, como é que eu posso olhar para o outro? É esse o meu instante final. Eu queria agradecer a você. Você sabe que eu tenho muito carinho por você e por tudo que você tem criado aí, né? Você vai de formiguinha em formiguinha, você montou um cenário, assim, bem amplificado. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe cada um de você que está aqui escutando a gente, que parou, que deu o seu tempo precioso, porque o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Então, que você parou e que veio dar um pouquinho do seu tempo para a gente, né? Me coloco à sua disposição, @MiriamVicenteCoach. Me procure no Instagram, dê uma olhadinha lá. E aquelas pessoas que fizerem uma postagem sobre o nosso encontro vão ter um encontro presencial comigo ao vivo. Olha só. Olha só. Miriam, a recíproca é verdadeira, tá? Isso tudo esses insights, né, que eu, há muito tempo, eu acho que quanto mais eu envelheço, tá, mais a sensibilidade da criatividade aparece. Né? Já diziam que quanto mais velho o vinho, melhor, né? Então talvez seja isso. Esse é tão verdadeiro que nós somos vinho. E, afinal de contas, eu gosto de vinho. Então talvez bebo vinho todo dia de manhã, né, com romã. Então, essa inspiração e essa forma de juntar pessoas, de reunir pessoas, de desenvolver pessoas, porque isso é uma forma que a gente está fazendo aqui, de desenvolver pessoas. Quantas pessoas ouvirão depois esse esclarecimento, essas dicas que você passou, que nós compartilhamos aqui. Então, nós tendo oportunidade riquíssimas, nunca em canto nenhum tivemos tantas lives, né?
para poder aprender. E eu fico feliz porque você e tantos outros daqui são meus seguidores, tá? Sabe que isso aqui que a gente falou não está nos livros, né? A maioria são contextualizações e forma a nossa experiência. Até mais, até breve e até outra oportunidade, se assim Deus quiser. Amém. Tchau. Tchau.